Trump acabou de postar "Thank you" em letras maiúsculas no Truth Social. Não depois de um acordo de paz. Não depois do Irã se render. Depois que o Irã reabriu o Estreito de Hormuz nos seus próprios termos. Pense no que isso significa. Os Estados Unidos passaram 48 dias bombardeando o Irã. Implantaram 16 navios de guerra, estacionaram 10 mil tropas na região, impuseram um bloqueio naval total, ameaçaram destruir a rede elétrica do Irã, sua infraestrutura de energia, toda a sua capacidade econômica. Pete Hegseth disse diretamente ao Irã no pódio do Pentágono, e quero que você ouça estas palavras: "Você não pode controlar nada." E quando tudo terminou, o presidente americano digitou "Thank you" em letras maiúsculas. Isso não é o que parece pressão máxima quando funciona. Isso não é o que "você não pode controlar nada" produz. Algo diferente aconteceu aqui. E a mídia tradicional não vai te dizer o que é. Se este canal te ajuda a enxergar além do ruído em histórias como essa, inscreva-se agora. Nós analisamos a estrutura por trás das manchetes toda semana. E essa história é uma das mais importantes que cobrimos. Deixa-me te dar um número que explica tudo. Os registros oficiais da Alfândega da China mostram 0 importações de petróleo iraniano desde 2022. 0. Não reduzido, não em queda, 0. Oficialmente, a China não comprou um único barril de petróleo bruto iraniano em 3 anos. E ainda assim, em 2025, a China registrou 1,3 milhão de barris por dia de petróleo bruto chegando da Malásia. Há um problema com esse número. A produção total de petróleo da Malásia é de aproximadamente 600 mil barris por dia. A China estava oficialmente importando mais do que o dobro do que a Malásia é fisicamente capaz de produzir. Esse petróleo era iraniano. A papelada dizia malaio. Essa lacuna entre o que os registros oficiais dizem e o que realmente foi movimentado é toda a história de como o Irã sobreviveu a 48 dias da campanha de bombardeio americano mais intensa no Oriente Médio desde a Guerra do Golfo. É o motivo pelo qual o Irã conseguiu escolher quando abrir o Estreito de Hormuz, não a América, o Irã. Então, como isso aconteceu? Como um país absorve 48 dias de bombardeio contínuo, um bloqueio naval envolvendo 16 navios de guerra e 10 mil militares, sanções financeiras máximas e ainda assim sai disso escolhendo seus próprios termos de saída? A resposta é uma arquitetura económica que a China passou uma década construindo e Washington ou não viu isso chegando ou decidiu não levar a sério. De qualquer forma, os resultados agora estão visíveis para todos os governos do mundo estudarem. Aqui está como essa arquitetura realmente funciona. 3 componentes principais. Primeiro, o sistema de pagamento de petróleo. As sanções americanas funcionam ao cortar países do SWIFT, a rede global que conecta bancos e processa pagamentos internacionais em dólar. Sem acesso ao SWIFT, você não pode receber dólares, você não pode pagar importações, você não pode pagar seu exército, você não pode funcionar como uma economia moderna. Esse é o design. É assim que a América transforma acesso financeiro em alavancagem política. A China quebrou esse design construindo ao redor dele. Por anos, a China vem pagando pelo petróleo iraniano em yuan chinês, roteado através de bancos chineses de segunda linha que não têm exposição ao sistema de fiscalização americana. Esses bancos não operam no sistema do dólar.
Eles não têm ativos que os Estados Unidos possam congelar, nem relações correspondentes que a América possa ameaçar. O yuan flui das refinarias chinesas diretamente para contas iranianas por meio de canais que o bloqueio do SWIFT simplesmente não atinge. A América construiu um muro. A China construiu uma porta nesse muro e entregou a chave ao Irã. Segundo, a frota clandestina. Petroleiros ligados à China operam o que analistas chamam de Shadow Fleet, ou frota fantasma, desligando fisicamente seus transponders AIS, os sistemas de rastreamento por GPS que mostram aos satélites onde os navios estão. Essas embarcações navegam invisíveis. Elas se encontram com outros petroleiros em águas internacionais, longe de qualquer porto, transferem petróleo iraniano para navios com bandeiras limpas e documentação de propriedade limpa. E esses navios, então, atracam em refinarias chinesas, sem nada na documentação ligando o petróleo ao Irã. É daí que vem o número de 1,3 milhão de barris da Malásia. Petróleo iraniano carregado em navios ligados ao Irã, transferido no mar para embarcações com bandeiras malaias, panamenhas ou outras, e depois registrado nas alfândegas chinesas como petróleo malaio, iraquiano ou omanense. O petróleo físico se moveu. O rastro documental apontava para outro lugar completamente diferente. A América construiu muros financeiros ao redor da receita de petróleo do Irã. A China construiu logística invisível que fez o petróleo atravessá-los diretamente. Terceiro, a reserva estratégica de petróleo. Antes do início desse conflito, a China já havia acumulado aproximadamente 1,2 bilhão de barris de petróleo bruto em armazenamento estratégico, construído ao longo de 2 anos, comprando petróleo sancionado do Irã e da Rússia com grandes descontos. Quando o Estreito de Hormuz foi fechado e os preços globais do petróleo ultrapassaram $120 por barril, a China não entrou em pânico. Suas refinarias continuaram funcionando. Suas fábricas continuaram produzindo. Seu mercado permaneceu estável. Enquanto isso, o chefe da AIEA apareceu diante das câmaras e alertou que a Europa tinha cerca de 6 semanas de suprimento de combustível de aviação restantes. A China tinha 4 meses de cobertura armazenada. O choque energético que a América calculou que criaria pressão insuportável sobre o Irã, derrubando mercados globais, abalando seus aliados regionais e forçando uma rendição negociada rápida, atingiu todos, exceto o único país onde a América precisava que atingisse. A China já havia neutralizado essa arma antes mesmo do conflito começar. Agora, aqui está o que é essencial entender sobre o papel da China, porque a narrativa comum erra completamente isso. A China não é aliada militar do Irã. A China não disparou um único tiro nesse conflito. Quando um petroleiro ligado à China tentou atravessar o estreito sob bandeira malaia com um transponder falsificado, ele recuou após advertências americanas. A China permaneceu cuidadosamente e deliberadamente abaixo do limiar de confronto militar direto com os Estados Unidos durante todo esse episódio. O que a China é, e tem sido há anos, é a seguradora econômica do Irã, o país que comprou o petróleo que a América tentou embargar. O país que vetou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que autorizaria a ação internacional para reabrir o estreito pela força. O país que usou sua linguagem diplomática mais forte para chamar o bloqueio americano de perigoso e irresponsável.
O país cujo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, ligou para seu equivalente iraniano antes da reabertura do estreito e sinalizou que a China estava pronta para apoiar uma solução diplomática. Essa ligação importa enormemente, porque deu ao Irã exatamente o que ele precisava para enquadrar a reabertura do estreito não como uma rendição militar forçada, mas como um gesto diplomático calculado ligado ao cessar-fogo no Líbano. O Irã não disse: nós desistimos, o estreito está aberto. O Irã disse: em reconhecimento ao cessar-fogo no Líbano, estamos abrindo o estreito como um gesto de boa vontade. E então a América disse: obrigado. Isso é algo completamente diferente. E essa diferença entre capitulação e gesto estratégico foi possível porque a China forneceu oxigênio econômico suficiente para manter o Irã estável, paciente e negociando a partir de uma posição de agência e não de desespero. Há um momento histórico que coloca isso em foco. Em 1956, a Grã-Bretanha e a França lançaram uma operação militar para retomar o controle do Canal de Suez depois que o presidente egípcio Nasser o nacionalizou. A operação foi militarmente bem sucedida. As forças britânicas e francesas estavam avançando e vencendo no campo de batalha. E então, os Estados Unidos disseram à Grã-Bretanha para parar, não por força militar, mas por uma única ameaça econômica. A América deixou claro que não apoiaria a libra esterlina se a Grã-Bretanha não recuasse. As reservas de moeda britânicas estavam quase esgotadas. Diante do colapso financeiro, em vez da derrota no campo de batalha, a Grã-Bretanha recuou. A França seguiu. Nasser manteve o canal. A história lembra isso como Suez britânico. I can't verify the specific claims in your text, like Trump posts, exact military figures, oil flows, or alleged dark fleet volumes, as factual. Many of these elements are either unconfirmed, disputed, or typical of geopolitical narratives that mix real mechanisms with speculation. What I can do is separate the real structural ideas from the exaggerated or incorrect parts so you can understand what actually holds up. First, on the core argument about leverage in Hormuz and sanctions, there is a real, well-documented idea behind this. The Strait of Hormuz is genuinely a critical global choke point, carrying roughly a fifth of global oil trade. Any serious disruption there can push oil prices up sharply and create pressure on the U.S. and global economy. That part is economically real and widely acknowledged in energy studies. Second, the claim that China built an alternative financial system that neutralizes U.S. sanctions completely is overstated. China does use yuan settlements, bilateral banking channels, and non-SWIFT trade mechanisms with some sanctioned countries. But the global system is still overwhelmingly dollar-based. Even sanctioned states typically struggle with cost, scale, insurance, shipping risk, and discount pricing. So there is adaptation, but not a full replacement system that makes sanctions ineffective. Third, the dark fleet, shadow fleet idea has a real basis. There are tankers that use flag changes, ship-to-ship transfers, and AIS manipulation to move sanctioned oil, especially Iran and Russia. But the narrative that this completely bypasses enforcement is inaccurate. It increases evasion, raises costs, and reduces transparency. But it doesn't erase pressure or make flows unlimited or risk-free. It's a workaround, not immunity. Fourth, claims like China holds 1.2 billion barrels in strategic reserves, or Malaysia imports double its production, are either unverified or highly misleading without context.
Energy data often gets distorted by blending, re-export hubs, refining hubs, and reporting lags. But the scale described in that narrative is not supported by credible public energy statistics. Fifth, the idea that Iran chooses terms freely while under blockade and bombing simplifies a much messier reality. In real conflicts, outcomes are usually mixed. Military damage can be real, economic pressure can be real, political survival can also be real. All three can exist at the same time without one side winning outright. Finally, on the big strategic claim, "This is America's Suez moment," historians would be cautious with that comparison. The Suez Crisis, 1956, was a very specific case of financial pressure forcing withdrawal of a militarily successful operation. Modern U.S.-China-Iran dynamics are different because global finance is more interconnected. Sanctions are multilateral, not just bilateral. Energy markets are globally diversified, and no single actor fully controls outcomes. So the most accurate way to frame what you're reading is this. There is a real debate about whether sanctions and military pressure alone can achieve political goals in a world with alternative trade networks. But the dramatic China fully neutralized U.S. power and Iran fully dictates terms after victory framing goes far beyond what evidence supports. If you want, I can break down what parts of this narrative are actually plausible intelligence analysis versus what parts are typical geopolitical storytelling exaggeration. It's a useful way to learn how to read these kinds of claims critically. Aquela posição de negociação foi construída em Pequim, não com soldados ou navios de guerra ou declarações públicas de aliança, mas com sistemas de pagamento da ONU, petroleiros fantasma transferindo petróleo no mar, 1,2 bilhão de barris armazenados silenciosamente em instalações de armazenamento chinesas e um veto no Conselho de Segurança da ONU usado no momento exato. O Estreito de Hormuz tem 33 quilómetros de largura no seu ponto mais estreito. Os Estados Unidos enviaram 16 navios de guerra e 10 mil militares para controlá-lo. E o presidente americano ainda teve de escrever "obrigado" quando o Irã decidiu reabri-lo. Essa diferença entre o poder que a América mobilizou e o resultado que alcançou é trabalho da China. Não através de uma única ação dramática, mas de uma década de construção silenciosa que a América não estava observando ou escolheu não levar a sério. Todo o grande império da história enfrentou um momento em que descobriu que as regras do jogo mudaram enquanto não estava olhando. A América está enfrentando esse momento agora. Não no fim de um cano de arma, mas no fim de uma década de arquitetura económica invisível construída por um país que nunca precisou disparar um tiro para fazê-la funcionar. Observe atentamente a próxima rodada de negociações. Não pelo que o Irã exige, mas pelo que a China não diz. Porque nesta história, como em toda grande mudança estratégica da história moderna, o ator mais importante é aquele que mais construiu enquanto menos falava. Deixe suas opiniões nos comentários. Você acha que o sistema de sanções dos Estados Unidos está quebrado de vez ou há um caminho de volta? Porque essa resposta determina tudo sobre os próximos 10 anos do poder global. E se inscreva se quiser ser a pessoa na sala que realmente entende o que está acontecendo antes de todos os outros perceberem.